O Bayern amassa, destroça o Real Madrid no jogo da ida pelas quartas de final da Champions League. Fala, pessoal, que tá falando é o Matheus. E hoje nós vamos fazer uma análise sobre 2 Bayern de Munique e 1 Real Madrid pelo jogo da ida das quartas de final da Champions League, né? Bom, vamos começar, né, que foi um jogaço. O placar não condiz com o jogo, porque a verdade é que o Bayern teve a oportunidade de fazer 4, 5 e sair com a vaga já classificada, e o Real Madrid também teve oportunidades, mas a gente vai chegar já com as análises, né? Bom, vamos começar aqui. A verdade é que o começo do jogo foi muito truncado. As duas equipes estavam com muita vontade de jogar futebol mesmo. Teve até um lance numa saída de bola do Bayern que eu vi até o Mbappé dando um carrinho, que é coisa bem rara assim de se acontecer, né? A primeira grande chance do Bayern foi com uma bola parada, né? O Kimmich bate a falta, o Kane resvala para dentro de cabeça e o Pamecano poderia abrir o placar logo aos 12 minutos do primeiro tempo, mas ele finaliza meio torto, ele chega mal e o Carreiras acaba salvando em cima da linha. Foi a única coisa boa e útil do Carreiras na partida de hoje, tá? Porque o que ele jogou de bola hoje é assombroso, é assustador. Foi coisa de dar dó, assim, porque ele perdeu todas contra o Olysée, todas, e vou chegar lá já também para falar do Olysée, tá? Temos um lance no contra-ataque do Real Madrid também, né? O Real Madrid veio com essa proposta de jogo, né? O Real Madrid ele ia vir mais jogar no contra-ataque, ia jogar mais nas bolas longas, né? Para o Mbappé e Vinícius correr no espaço e tentar ganhar na velocidade dos zagueiros do Bayern, né? Já que o Bayern ia fazer uma pressão muito alta. E falar também do Vicente Kompany, do treinador do Bayern, que vem fazendo uma temporada excepcional e creio eu que é o melhor técnico no mundo no momento, tá? O time do Bayern, ele faz uma marcação, às vezes, num 4-4-2, invertido, né? Eles não marcam, tipo, com 4 zagueiros, eles marcam com 2 apenas, e os laterais, eles marcam quase os próprios laterais do time adversário, né? Então isso faz com que o Bayern pressione e rouba muita bola no campo adversário. E, bom, depois desse lance do Vinícius Júnior, que ele recebe uma bola longa e ele chega para finalizar, ele finaliza no canto esquerdo do Neuer, o Neuer faz uma baita defesaça. Essa é a verdade. O Neuer, hoje ele fechou o gol, hoje foi uma partida de Neuer mesmo. Foi algo assustador, assim, né, de se ver, porque a gente gosta muito de ver o Courtois. O Courtois tem sido, na minha opinião, o melhor goleiro do mundo nos últimos jogos, nos últimos anos, e o Neuer, na partida de hoje, mostrou o seu posto, né, de que é sim também um grande goleiro, e se não, o melhor goleiro do mundo, né. Bom, o Bayern começou a controlar o jogo, e começou a controlar ao ponto de o Real não ver a cor da bola, e foi aí que o Real caiu na isca do Bayern, né, que o Bayern, teoricamente, ele termina as jogadas e faz com que a sua defesa ela sobe para pressionar o Real Madrid, né, na zaga. E aí acabou que o Real Madrid, numa saída de bola, um passe para o Vinícius vai tentar dar uma invertida de jogo, acaba errando o passe, e a bola resvala no Olysée, sobra, eu acho que no Gnabry. O Gnabry vem carregando, tabela com o Kane e dá um passe para deixar o Luiz Dias na cara do gol para fazer um golaço e abrir o placar para o Bayern. O Real Madrid ele já estava dando sinais e indícios de que ia falhar na saída de bola, né? Ele já tinha falhado 2 vezes com o Pitart e com o Tchouaméni. A partida do Pitart foi ok, tá? Analisando a partida dele foi bem razoável até. É óbvio que quando você entra numa partida de quarta de final de Champions League, tendo apenas 20 anos de idade e ainda substituindo o Bellingham, é uma fogueira, e ele soube se sair bem. A verdade é que a função que foi exercida para ele fazer, ele fez de uma maneira correta, tá? O jogo estava depois do gol do Bayern, né? Acabou o primeiro tempo, e aí fez com que o Real fosse pro vestiário e tentasse resgatar o placar, né? E acabou que já no início da saída de bola, no segundo tempo, o Kane faz o segundo, 2-0, e aí você imagina que o Bayern vai amassar, vai golear, vai destroçar o Real Madrid, mas o Real Madrid tem isso, né? Eles podem tomar 2, 3 gols, mas eles nunca se dão como perdidos. Mas o Kane fez um golaço, a verdade é que a jogada foi numa roubada de bola também do Bayern de Munique. O Carreiras
de novo, muito mal na jogada. Ele vai com o pé mole, ele perde a dividida pro Pavlovic. Eu não sei se é o Pavlovic ou o Stanisic, eu posso estar confundindo. Dá o passe no Olise, o Olise vem carregando, dá só um passe pro Kane fazer o 2-0, né? E aí virou um jogo lá e cá, né? Que era o Bayern contra-atacando, o Real Madrid contra-atacando no contra-ataque do Bayern, e aí ficou uma coisa meio louca, assim, mas em muitos momentos o Bayern se deu como um seguro de que o jogo poderia acabar a qualquer momento, e você não deve fazer isso com o Real Madrid. Teve uma bola lançada, acho que do Arnold, o Pamecano vai cortar de cabeça, ele acaba falhando, o Vini sai na cara com o Neuer e acaba que ele chuta para fora, ele finaliza todo torto, finaliza errado, e a partida do Vinícius, o começo da partida do Vinícius parecia que ele teria uma noite espetacular, uma noite de Vinícius mesmo, mas me lembrou muito o Vinícius Júnior que veste a camisa brasileira, tá bom? E a verdade, cara, eu comentei sobre o Olise, sobre a assistência do Olise, o Olise chegou a 29 assistências na temporada. Tá? O Olise vem tendo uma temporada gigantesca. O Olise, ele só não é o melhor ponta direita do mundo, porque tem um menino de 18 anos aí que joga no Barcelona, da Catalunha, eu não sei se vocês conhecem um tal de Lamine Yamal, né? E aí acaba que isso deixa ele como não ser o melhor ponta direita do mundo, mas ele tá assim no top 2. Esse francês joga muita bola, ele brincou com o Carreiras ali pelo lado esquerdo do campo, né? Ele brincou mesmo, fez o Carreiras de criança. Essa que é a verdade. O Carreiras não viu a cor da bola. Ele errou tudo no jogo e o Olise acertou tudo. Tá bom? E na entrada das substituições do time do Bayern, né? Saiu o Gnabry e saiu também o Leimer pelo lado esquerdo. O Leimer jogou pelo lado esquerdo, né? Normalmente ele joga pelo lado direito, né? Os laterais estavam invertidos no time do Bayern. Normalmente o Stanisic pela esquerda, o Leimer pela direita, e hoje foi ao contrário. E na saída do Leimer e na saída do Gnabry fez com que o Bayern baixasse muito a rotação e fez com que o Real crescesse no jogo. E num ataque pela direita, o Arnold cruza, o Mbappé só finaliza, o Neuer ainda pega. Vamos continuar, peraí, voltei, peguei outro microfone. Bom, a verdade é que no cruzamento, o gol do Mbappé, né? O Neuer ainda faz a defesa e o Brahim ainda completa para garantir que foi gol de verdade. Tá? O Real Madrid ele faz o 2-1 e aí o estádio tinha que ajudar. A verdade é que eu não senti isso na partida de hoje. E ainda nos minutos finais o Real ainda tentou algumas oportunidades ali com o Vinícius, com o próprio Bellingham também, que entrou durante o jogo. Ele entrou bem, o Bellingham. O Bellingham que não vem tendo uma boa temporada. A verdade é que o Bellingham ele tem estado muito abaixo do que foi o Bellingham na primeira temporada do Real Madrid, que o Real Madrid ganha a Champions League em 2024, né? E bom, acredito que a partida ficou por isso, está aberto, porque é o Real Madrid. Porque se fosse qualquer outro time, eu daria como já eliminado e o Bayern classificado para as semifinais, tá bom? Eu tenho que mencionar o Vicente Kompany. Ele faz um trabalho excepcional com o Bayern de Munique. Eu postei até no meu Instagram, se você está assistindo meu vídeo por via do Instagram, e já assistiu o meu Reels que eu acabei de postar, eu falei que o Vicente Kompany ele foi o único técnico daquele time do Burnley e o único daquele time que caiu para cima, né, que foi pro Bayern de Munique após ser rebaixado. E eu gostaria muito de ver se por acaso algum técnico aqui no Brasil fosse rebaixado com algum time aqui do Brasil e se ele fosse pelo menos cogitado em qualquer time aqui grande, em qualquer time como, vamos supor, Cruzeiro, um Flamengo, um Palmeiras da vida. Imagina o que a torcida ia fazer com a diretoria, com o próprio time, só de cogitar. E na Europa é totalmente diferente. Apostaram num técnico promissor e estão colhendo os frutos de um excelente técnico que propõe um jogo totalmente diferente do que é o acostumado, né? A gente vê o Luiz Henrique na atualidade fazendo um jogo antiposicional com vários jogadores mudando de posição durante o campo, né? E o Kompany, como ele é da mesma escola do Guardiola, ele faz esse time jogar de forma posicional, mas de um jeito mais ataque total, como eu posso dizer. Um ataque mais direto, um jogo de ligação rápida, né?
bem parecido com o Klopp. Eu até mencionei que é a mistura de Guardiola com o Klopp, e eu acho que isso define muito bem o que é o Vicente Kompany. Fechou? Esse é o vídeo. Fizemos a análise aí. Se eu esqueci, comenta aí de alguma coisa, se eu esqueci de comentar sobre alguma parada, algum jogador em específico. Acredito que não. Só mencionar, né? Harry Kane, pra mim, é o melhor jogador da temporada. São 49 gols em 44 jogos e 5 assistências, tá bom? Para um centroavante que sai muito da área, eu acho que são números bem absurdos. E é óbvio que ele joga na Bundesliga, que é uma liga um pouco mais fraca, mas ele já tem 10 gols na Champions League. 10 não, 11 gols na Champions League. Então, querendo ou não, ele também guarda contra os clubes grandes, tá bom? Eu fico finalizando esse vídeo. Muito obrigado até você que assistiu. Deixa o like, compartilha, comenta aí se eu esqueci de mencionar alguma coisa, comentar sobre alguém. E vamos lá. Amanhã tem Liverpool e PSG. Eu vou fazer a análise de Liverpool e PSG e também vou fazer de Barcelona e Atlético no mesmo vídeo, tá bom? Fechou. Deixa o like, se inscreve no canal, curte e compartilha para mais pessoas para poder divulgar. E tamo junto. Valeu, um grande abraço e falou!